Bom, a review de hoje vai ser de mais um Bey avulso. E se trata hoje basicamente do Scorpio Spear 070 Zap. Ele que originalmente foi lançado no Starter e que possuía basicamente um String Launcher e uma Long Winder. Ele é da linha X e é um Bey de equilíbrio. Então, e cara, ele em mãos eu gostei muito, tá? O design dele me agradou muito desse Bey. Então, eu vou primeiramente agradecer meu amigo Thiago, que vendeu este Bey pra mim. Inclusive ele está novo pra caramba, esse Scorpio Spear parece que não teve muito uso. E, cara, muito obrigado, Thiago, ajudou muito a fechar, complementar aqui na coleção. Então, cara, eu vou analisar parte por parte e a gente vai ver peça por peça deste Bey. Bom, aqui temos as peças do Bey desmontado, vou analisar parte por parte e a gente vai falar algumas curiosidades dele propriamente. Então, bom, começando aqui de baixo temos a Bit que se trata da Z que vem da sigla de Zap. Zap é uma bit de equilíbrio que possui como principal ideia ter aqui basicamente no seu cinto uma bolinha que quando o Bey ele estiver o cinto da arena parado, mais estável, ele vai ter uma postura mais de resistência, mas caso ele se incline ou corra um pouco mais ao redor da arena, ele vai encostando nessa parte plana aqui, que confere a ele um padrão mais agressivo, por isso é uma bit de equilíbrio, mistura duas características em uma bit só. E, bom, essa característica a gente já viu lá na Point, mas como a gente consegue ver aqui, a Zap ela é muito mais larga, além de ter 16 dentinhos, ela é muito mais larga, até mesmo que, pegando de exemplo aqui o Axel, quando a gente compara aqui o diâmetro da Axel, ela é maior, então ela acaba tendo mais agressividade, consequentemente um pouco mais de estabilidade e tal. Principalmente pelos 16 dentinhos que aceleram muito rápido pela arena e fazem com que ela realmente percorra e faça como se fosse um zap, basicamente. E ela possui aqui o Reforça Burst para Ratchets que possuem este recurso. E, bom, ela tá aqui numa cor vermelha, inclusive, um detalhe que eu não posso deixar de passar é que ela é 1 milímetro menor que uma Point, então ela está numa altura low. Então, essa daqui é a Zap. Em seguida temos aqui a Ratchet que se trata da 070 ou 070. 070 vem das duas nomenclaturas, sendo 0 dos seus 0 pontos de impacto, entre aspas, pois quando a gente vira aqui verticalmente, ela tem 3 protuberâncias aqui, que fazem com que seja possível eclodir este Ratchet, mas que confere a ele às vezes alguma instabilidade, mas que também podem prejudicar o Bey em alguns contra-ataques, porque essas pontas, por serem muito expostas e viradas para baixo, elas fazem com que às vezes o Bey ele bata na Extreme Line e se auto-ecloda. Mas não deixa de ser uma Ratchet muito interessante para combos de defesa, curiosamente. E 70 vem da sua altura, que no seu núcleo aqui a gente tem a altura 70, que significa que ele tem 7 milímetros. E é uma Ratchet muito bonita, inclusive, tá? Ela tá numa cor azul escuro com vermelho, que é muito bonito, tá? Um vermelho escuro também. Então, essa aqui é a 070. Bom, em seguida temos aqui a Blade, que é o Scorpio Spear. Então, Scorpio Spear é uma Blade de equilíbrio que possui uma mecânica muito interessante nele. Mas antes a gente tem que dar atenção aos detalhes aqui dele, tá? A cor dele eu acho muito bonita, me lembra muito... esse Bey como um todo, ele me passa realmente uma vibe do Scorpion mesmo, de Mortal Kombat, curiosamente. Então eu gosto muito desse Bey justamente por isso, porque o Scorpion é um dos personagens principais que eu mais jogo em Mortal Kombat, então ele me traz essa lembrança dele. Então, ele possui um formato triangular que possui diversos Smash Attacks. Então, ele faz um Smash aqui, outro aqui e outro aqui. Ele é um Smash mais caído, então ele tem uma parte mais lisa aqui para defender de alguns golpes dos oponentes. E é uma Blade bem pesada, tá? Mas, cara... é uma Blade muito interessante, tá? Uma Blade muito interessante pela sua mecânica. A linha Unique Line, ela tem a característica de Beys possuírem características únicas. E qual é a característica única desse Bey? Simplesmente ele tem uma mudança de modos automática,
que funciona com o Extreme Dash. Quando a gente olha aqui de baixo, a gente consegue ver o anel vermelho ao redor dele, e esse anel vermelho é o que é o que muda os modos dele. Quando a gente vê ele assim, você pode ver que ele está esses pontos vermelhos que encobrem a maior parte dos pontos de contato. Então ele está no modo de defesa. Ele ainda possui contra-ataques, mas a parte circular do anel aqui ela fica mais exposta, assim não deixando tão exibido os pontos de impacto. Mas, como a gente pode olhar aqui embaixo, a gente consegue ver um mecanismo interno. E esse mecanismo aqui é bem semelhante aos Gear Chips que temos na linha BX, onde a gente tem aqui da Beat e tal. Para a Beat ter um giro livre, então você encaixa aqui, ela gira livremente. O que acontece neste caso é que esse círculo aqui não é para o Gear Chip girar, mas para que quando o P ele encaixar ele estiver montado e ele der um Extreme Dash, ele troca os modos de forma automática. Então, o que antes a gente tinha o modo de defesa, ele sempre tem que começar no modo de defesa, inclusive, depois eu explico porquê. Ele vai para o modo de ataque. Ou seja, quando ele vai para o modo de ataque, estes pontos aqui, eles ficam mais evidentes. Então você já não tem aquela parte circular escondendo um pouco desses pontos de impacto, que é bem interessante. Então a gente consegue ver aqui, inclusive, um detalhe que é essas partes douradas aqui que ficam à mostra. Então quando ele está com essas partes douradas assim à mostra, ele está no modo de ataque. Quando não está, está com um anel vermelho e ele está no modo de defesa. E bom, por que ele tem que estar no modo de defesa? Sempre começar no modo de defesa. Porque não é algo que você pode trocar manualmente, tá? Isso aí tem que acontecer na batalha. Tanto que na caixa original dele, se não me engano, ele não tem um emblema de troca de modos, porque é uma troca de modos automática. Então, é bem interessante. Então, você não consegue escolher qual modo você quer começar. E por que disso? Porque quando ele muda para o modo de ataque, o mecanismo ali tapa as entradas do lançador. Então você só pode começar no modo de defesa porque ele não tapa as entradas do lançador. Mas esse é o Scorpion Spear, então vamos para a montagem dele. É bem simples, a gente pega aqui a Blade, encaixa aqui a Ratchet, vê se encaixou tudo certinho. Por último a gente encaixa a Beat. E pronto. Temos aqui então o nosso Scorpion Spear 070 Zap. E a questão da mecânica funcionando perfeitamente. Como a gente pode ver, ele faz até um barulhinho. E para quem tem curiosidade sobre isso, caso alguém não tenha um Scorpion Spear, a Freeball, como a gente pode ver aqui, ela não possui encaixe aqueles dentinhos que possuem nas Beats convencionais. Então, o que acontece quando você encaixa aqui é que ela vai ativar essa mecânica bem mais facilmente, tá? Ela fica muito mais livre porque não tem aquela engrenagemzinha, mas a característica free dela morre, tá? Ela não tem mais essa característica free. O free dela é só na mecânica. Então, ela só é mais fácil de ativar a mecânica do Scorpion Spear, mas o free dela, ela trava na engrenagem ali interna por conta da mecânica. Mas bom, esse aqui é o Scorpion Spear no como padrão. E agora eu vou testar aí na arena contra alguns outros bays, então bora lá. Bom, Scorpion Spear em mãos, então vamos fazer algumas batalhas com ele. Para a primeira batalha eu vou colocar ele contra o Black Shell 460 Dot. Então bora lá. Black Shell. E agora os... que deu dash e se jogou pra fora. Então, o placar fica 2-0 pro Black Shell. Black Shell. E agora o Scorpions. E agora sim acertou algum golpe no Black Shell e empata, deixando o placar em 2-2 e alternando o modo. Scorpion Spear e agora o Black Shell. Que desequilíbrio. Nossa, o Scorpion Spear deu um golpe muito forte, mas o Black Shell
ainda assim se mantém e fica 3-2. Black Shell. E agora o Scorpion Spear. Caraca! Que pancada forte! Joga o Black Shell para Extreme Finish e assim encerra a batalha em 5-3. Para a próxima batalha dele eu vou colocar ele contra então o Wizard Ark 455 Low Orb. Então, bora lá. Wizard Ark. E agora o Scorpion. E a Zap acelera e lança o Wizard Ark para fora, fazendo assim então um over finish. Wizard Ark. E agora o Scorpion. Ó, a Zap tá numa postura mais defensiva agora, mais ao centro da arena. Vamos ver se ele consegue desequilibrar o Wizard Ark, que não tá sendo muito fácil neste round. E o placar fica em 2-1. Wizard Ark, Scorpion Spear, no reverse drop. Ok, de novo, Zap numa postura mais defensiva, mas Wizard Ark empata o placar em 2-2. Beleza, Ark e agora Spear. Quase jogando pra... Ia falar que quase havia se jogado pra Extreme, mas acaba se jogando pra Extreme devido a Zap. E assim o Wizard Ark acaba ganhando no placar de 5-2. Então, para a terceira batalha, eu vou colocar ele contra o Triceratops M85 Bounce Spike. Então, bora lá. Tricera e Scorpion. Ok. Tricera deu uns Extreme Dash no começo, perdeu muita resistência e deixou o placar então 1-0 pro Scorpion. Scorpion. Double Burst, senhoras e senhores. Vai ter que fazer. Scorpion. E agora o Tricera. Defendendo o... Tricera havia pulado por cima, mas e tinha defendido tudo, mas o Scorpion meteu um burst finish no finalzinho. Então, está 3-0. Scorpion e Tricera. Ambos com pouca resistência. Tricera quase jogar para fora, mas deixa o placar então em 3-1 no spin finish. O grande Triceratops. E agora o Scorpion, que meteu ali um burst finish, encerrando a batalha então em 5-0. E o último oponente dele será então o Meteor Dragon 370 Jolt. Então bora lá. Scorpion. E agora o Meteor. Que pancada no começo. Ambos os dois se anulando. Mas o Meteor lança o Scorpion Spear para Extreme Finish, deixando o placar assim em 3-0. Ok. Meteor. E agora o Scorpion. Trocou de modo já. Movimentação mais defensiva para o final da batalha. Mas, no desequilíbrio, será que o Meteor ganha ou o Scorpion equaliza? Vamos ver. Na resistência, o vencedor é o Scorpion Spear. 3-1. Scorpion e Dragon. Boas pancadas entre os dois, mas vai ficar de novo para resistência. E o ponto dessa vez foi pro Meteor Dragon, encerrando assim a batalha em 4-1. Bom,
esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Cara, eu adorei batalhar com este Bey. É um dos Beys mais divertidos que eu já vi, ele tem bons impactos. Eu sei que ele é muito superestimado, mas eu gostei muito dele. E cara, eu quero testar em mais combinações futuramente. Então, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. E até a próxima, falou, fui!